Olá, seja bem-vindo. Nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro aqui pelo Portal Mais Sul, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram, todas as plataformas para você sempre ficar por dentro dos nossos assuntos ligados à saúde, prevenção, tratamentos e, claro, qualidade de vida. Uma das situações que afeta e por muitas vezes durante muito tempo, durante muitos anos até mesmo, alguns pacientes, são questões de zumbido, de dores orofaciais, que são o nosso tema da nossa conversa com o especialista desta edição, recebendo a fisioterapeuta Letícia Salvaro, que já está conectada conosco. Letícia, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês pela segunda vez. Agora falando de um assunto também muito importante para a nossa região. É uma queixa frequente dos pacientes que procuram um atendimento no seu consultório, seja em Criciúma, seja em Sombrio, atendimento domiciliar, para relatar essa questão de zumbido no ouvido, de dores orofaciais. Como é que essas questões podem ser classificadas para quem não sofre delas ou não sabe que elas têm estes nomes? O zumbido e a dor são dois sintomas. O zumbido ele é o terceiro sintoma mais comum no mundo. Ele só perde para dor em primeiro lugar e para tontura em segundo lugar. Na maioria das vezes, o paciente com zumbido, ele apresenta dores. Na maioria das vezes, essas dores são na região da cabeça, pescoço, na parte da ATM, que é essa articulação próxima à nossa orelha. E quando isso acontece, o paciente tem que passar por uma avaliação para verificar se as duas disfunções estão relacionadas. Se tem zumbido porque tem uma disfunção temporomandibular, ou se tem a disfunção temporomandibular por causa que tem zumbido. A dor é um sintoma tanto da DTM quanto também do zumbido. Na maioria das vezes, acomete mais as mulheres, a partir de 25 anos a 45 anos, principalmente a dor nessa região de face, e o zumbido acomete qualquer tipo de pessoa. Pode ser um adulto jovem, pode ser um idoso, ou até mesmo as crianças. E pelo que você acompanha, pela sua experiência na área tratando o zumbido, tratando essas dores orofaciais, dores aqui nas articulações, como você explicou, Letícia, os pacientes que acabam procurando atendimento são pessoas que enfrentam esse problema, principalmente do zumbido, há muito tempo e depois de sofrer por muito tempo, acabam aí sim procurando atendimento? Isso. Na questão do zumbido, as pessoas não sabem que tem tratamento. Então, elas ficam sofrendo, passam por poucas consultas e elas acabam se adaptando com aquele som que tanto incomoda, né, a região da cabeça ou do ouvido. Porque tem pessoas que sentem o zumbido de um lado ou dos dois lados, na orelha ou na cabeça. Então, chega para mim pacientes com zumbido há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Esse é o meu público maior. Porém, também tem zumbidos mais recentes. Então, de um mês, de 2 meses, o paciente também pode tratar. Assim que ouvir um som diferente dentro do ouvido, tem que procurar ajuda médica, a ajuda do fisioterapeuta, que é o meu caso. Alguns casos a gente também encaminha, né, para o dentista. E a dor orofacial, a mesma coisa. Até 3 meses a gente classifica a dor como aguda, então uma dor mais recente, que muitas vezes é mais fácil de tratar do que aquela dor crônica, que é quando o paciente fica mais que 3 meses com a dor, passa de 6 meses. Então, acomete outras estruturas, não só a região, geralmente acomete mais cabeça, pescoço, e vai piorando a qualidade de vida, né, do paciente. Sobre a qualidade de vida do paciente, o que, que as pessoas mais relatam que deixam de fazer, ou que a questão do zumbido acaba atrapalhando para o trabalho, para sair com a família? Quais são os principais relatos quando as pessoas procuram atendimento e estão com você pela primeira vez? As pessoas me procuram geralmente quando elas não conseguem mais dormir, porque o zumbido fica muito alto, e a gente sabe que o sono é o nosso regulador. Então, uma noite mal dormida, a gente acaba estragando, né, o outro dia, o nosso trabalho e as nossas relações. Elas também me procuram quando elas se isolam, então, quando elas não conseguem mais frequentar
os almoços em família, as festas em família, ou quando vão em um ambiente que tem mais gente, e aquele pessoal falando atrapalha, ela não consegue entender, às vezes o zumbido fica mais alto do que a pessoa que está falando, ou tem muito barulho e a pessoa fica zonza. Então, o zumbido só vai prejudicar quando incomoda o paciente. Ou é no dia a dia, pode ser no trabalho também, ou quando chega em casa depois do serviço. Geralmente é quando chega em casa depois do serviço, porque as nossas funções, né, vão diminuindo, a gente fica mais distraído no barulho da casa, e aí a gente ouve mais o zumbido. É onde o paciente mais me procura. E qual é a importância, Letícia, do diagnóstico e do tratamento multiprofissional? Você falou que você, como fisioterapeuta, atende muitos casos. Até é importante a gente falar sobre essa questão do fisioterapeuta não atendendo apenas lesões de articulações, lesões esportivas, de acidentes, e também dos outros tratamentos com médicos e dentistas. A gente sabe atualmente que o paciente ele deve ser olhado com um olhar integrado. Então, a gente não deve só ver aquela dor do paciente, ou aquele desconforto, ou aquele zumbido. A gente precisa avaliar o paciente e cuidar dele como um todo. Isso nenhum profissional consegue fazer sozinho. Então, a gente costuma dizer que tem que ter avaliação médica, tem que passar por um especialista, geralmente é o médico otorrino que cuida do paciente de zumbido ou de dor orofacial. Muitas vezes também é o neurologista que cuida. Entra o papel importante do fisioterapeuta, que é o responsável por fazer um diagnóstico diferencial também e cuidar desse paciente, fazer o tratamento de 2 a 3 meses. E o dentista também entra para verificar as funções bucais, tanto de dente quanto de função, mastigação, enfim. Eu não trabalho sozinha, eu tenho vários profissionais que encaminham os pacientes para mim, ou até mesmo os próprios pacientes podem entrar em contato comigo e agendar a consulta, porque nós, fisioterapeutas, temos essa liberdade, né, de atender o paciente em um primeiro contato. E é muito interessante quando a equipe de profissionais da saúde cuidam juntos de uma pessoa. A nossa visão fica muito melhor, o tratamento fica muito personalizado, o paciente melhora mais rápido em comparação com aquele outro paciente que passa só por um profissional e fica sendo cuidado só de um. É uma tendência na área da saúde o paciente ser atendido por mais de um profissional, para a gente poder avaliar ele de forma completa e cuidar dele de forma completa. A fisioterapia, né, ela é muito conhecida pelas lesões de ombro, quadril, joelho. Quando veio a pandemia, ela teve um boom na questão respiratória, na questão da UTI, na cardiovascular, e isso foi muito bom, porque existem outras áreas da fisioterapia. A nossa profissão é um leque de opções para trabalhar, e a gente conhece, claro, as mais comuns, né? Hoje, a fisioterapia respiratória e de UTI também é muito forte, e entrou outras áreas. Por exemplo, a área da saúde da mulher, a área pélvica, que também é muito conhecida, e a minha área, que é a reabilitação vestibular, que cuida de tontura, vertigem, desequilíbrio, zumbido, área de cabeça e pescoço. Então, eu costumo dizer que eu me especializei em cabeça e pescoço. Eu cuido dos meus pacientes nessa região. Se o paciente tem outra disfunção, eu tento orientá-lo e sempre encaminho para um colega mais especializado que eu na queixa do meu paciente. Outra situação também é que eu acredito as pessoas quando te procuram no consultório e recebem o diagnóstico, você tem realmente, é um zumbido que você tem, a causa é esta, quando é possível determinar a causa, as pessoas devem perguntar, e agora? O que eu tenho que fazer? Como vai ser o meu tratamento? Quais são as opções, Letícia? O primeiro de tudo é orientar e educar o paciente, fazer com que ele entenda que não é uma doença, que dificilmente ele vai morrer porque tem zumbido, ou vai acontecer algo muito grave, porque no primeiro momento, quando o paciente tem zumbido e não cuida desse zumbido, o paciente acha que vai virar uma coisa muito perigosa. E o zumbido, ele não é perigoso. Antigamente acreditava-se que era porque não tinha muitos estudos ainda, a gente não tinha uma ciência tão avançada. Hoje a gente sabe que a gente consegue cuidar desse zumbido, existem várias técnicas para tratar o zumbido e para aliviar esse sintoma. A técnica principal é a terapia manual, que é quando o fisioterapeuta
faz técnicas manuais, com as mãos mesmo, na cabeça, no pescoço, por dentro da boca, por fora da boca, na região aqui dos ombros, cintura escapular, que vai descendo pelas costas. A integração do zumbido hoje, sabe-se que é até o intestino. Então, às vezes, a gente precisa fazer manipulações abdominais também, porque a relação vai até lá na região do abdômen. Além de técnicas manuais, a gente usa o agulhamento a seco, que é uma agulha sem medicamento, que a gente coloca no ponto muscular com dor, e que ele é um gatilho. Por exemplo, apertei aqui, doeu, desceu para baixo, subiu a dor, e o paciente referiu essa dor. Então, a gente trabalha com o agulhamento naquele ponto. O agulhamento também pode ser feito em qualquer outra região do nosso corpo. Então, a gente pode fazer na cabeça, na região aqui de trás, posterior, na parte frontal, próximo à orelha. Também tem agulhamentos a serem feitos nas dores orofaciais aqui na bochecha, perto da mandíbula, no queixo. Então, tem uma infinidade de músculos que a gente pode agulhar, todos com relação no zumbido e também, né, na questão mastigatória, dor orofacial. Hoje, a gente também tem a técnica que é chamada de neuromodulação. É quando a gente coloca 2 clipes ou até mesmo 4 clipes na orelha que passa uma corrente elétrica com o objetivo de neuromodular. Então, a gente vai criar uma plasticidade neural para diminuir essa sensação de zumbido e o paciente ficar mais aliviado e, por vezes, até desaparecer o zumbido. Esse tratamento também é feito no consultório. É um tratamento mais longo, porque a fisioterapia, assim como tudo na saúde, não é uma mágica, né? Então, o tratamento, ele leva de 2 a 3 meses. Sempre é multimodal, com muitas técnicas envolvidas. Essa da estimulação é mais uma das que eu utilizo aqui no consultório. Hoje também já se sabe que tem a fotobiomodulação, que é uma onda de luz vermelha ou infravermelha, que a gente pode posicionar em alguns músculos e articulações da orelha, da cabeça e do pescoço, para aliviar o zumbido e também a dor orofacial. O paciente coloca um óculos, o fisioterapeuta também coloca um óculos, a gente posiciona de acordo com as dores, queixas e zumbido daquele paciente. Existem outras técnicas que ainda não são comprovadas, então a gente não faz. Eu, particularmente, não faço, porque a fisioterapia tem que ser baseada em evidências. Então, eu só utilizo no consultório o que já foi estudado e testado muitas vezes. Exercícios domiciliares também são muito importantes. Então, 50% do tratamento sou eu que faço aqui no consultório, os outros 50% do tratamento o paciente faz na sua residência. É recomendado, né? Eu peço para ele se dedicar todos os dias, tanto nos exercícios para zumbido, quanto nos exercícios para as dores orofaciais, porque quem faz em casa tem uma melhora muito mais rápido, o tratamento é muito menor, e o paciente, quando se dedica, ele dá mais valor e as coisas acontecem muito melhores. Então, eu sempre prescrevo exercícios para o paciente fazer em casa, e mudanças de hábitos, que são fundamentais também. Por exemplo, aquele paciente que treina, que tem uma rotina de atividade física regular, que se alimenta de uma forma correta, que dorme bem de 6 a 8 horas, tem muito mais chances de ter o zumbido e a dor aliviada do que aquele que não cuida da sua alimentação, do seu sono e dos seus exercícios físicos. Quais são as causas que já se conhece para o zumbido, para a própria dor orofacial? No caso da dor, tem relação com as pessoas que têm o chamado bruxismo, o estresse, medicamentos, outras doenças podem também provocar um desses casos, como zumbido ou dor, ou os dois ao mesmo tempo? Sim, quando a gente fala de dor, é sempre um assunto muito complexo. A dor ela é estudada há muitos anos. Cada paciente também sente de uma maneira. Tem pacientes que uma dor pequena, no nosso ver profissional, é uma dor muito grande no sentir do paciente, a gente tem que respeitar, assim como uma dor muito grande para aquele paciente pode ser algo pequeno. Então, falar de dor é sempre muito difícil. No zumbido, a gente também tem uma visão como se fosse uma dor. Então,
cada paciente sente o zumbido de um jeito também, e a gente começa diferenciando ele de agudo até 3 meses e crônico até 6 meses. Para surgir um zumbido ou aparecer uma dor orofacial, a etiologia, né, a história desse caso ainda também é complexa. A gente não tem certezas ainda na saúde, mas vamos falar sobre disfunções temporomandibulares, essa dor orofacial de face, de cabeça e pescoço. Quando isso acontece, a gente pensa primeiro nos fatores traumáticos. Por exemplo, quando o paciente aperta muito os dentes, ou range os dentes à noite, ou até mesmo de dia, quando ele vai dormir e fica apertando os dentes, ou quando ele come alimentos muito duros, fica mastigando, torresmo, às vezes osso, milho, até mesmo pacientes que roem unha, ou que levam um soco no rosto, ou que sofrem um acidente. Então, a gente pensa nesses fatores traumáticos. Logo, a gente pensa nos fatores psicossociais, que são estresse, ansiedade, sintomas depressivos, distúrbios do sono, que cada vez mais está crescendo na nossa sociedade frenética. E também os casos fisiopatológicos, que é quando o paciente toma um medicamento e tem alguma resposta desse medicamento, ou tem algum fator genético envolvido, alguma doença por trás da dor orofacial. No zumbido, as causas também são um pouquinho complicadas. A primeira causa e mais comum é pela perda de audição. Então, a gente tem que ver se tem alguma perda de audição, mesmo que pequena, de um lado da orelha ou dos dois lados. Se o paciente chega sem perda de audição, é muito melhor tratar esse paciente, porque a chance de desaparecer esse zumbido é um pouco maior. Já aquele paciente que tem uma perda de audição, o tratamento também é válido, e aí a gente pensa em aliviar esse sintoma. Se o zumbido está incomodando muito, está muito alto, está incapacitante, está disfuncional, o paciente não consegue mais fazer as coisas, evita momentos sociais, é um paciente a ser tratado, para esse caso não piorar. Outras causas de zumbido. Às vezes, os pacientes usam muito cotonete, e ao invés de limpar, como eles acham que estão limpando, antigamente eu também achava, né, que eu estava limpando a minha orelha com cotonete, o cotonete ele empurra a cera, e às vezes causa uma rolha de cera que pode dar um zumbido também. Às vezes, se entrar um bicho, ou ter uma inflamação, uma infecção dentro da orelha, já também pode dar um zumbido. Então, antes de se desesperar, porque está com zumbido, fique tranquilo, procure um profissional especializado, faz uma consulta, vê se tem algum dente, muitas vezes, provocando esse zumbido, se a dor que está na tua face está subindo para o ouvido e para a orelha. Tudo isso é muito importante, né, e deve ser avaliado com muito cuidado. Você falou que tem tratamentos, além das manipulações, né, Letícia, que envolvem agulhamento e também envolvem corrente elétrica. Para quem não é da área, pode levar um susto inicial quando você oferta essas possibilidades, né, de tratamento. São tratamentos que provocam algum tipo de dor, de desconforto? Tem algum tipo de analgesia? Como é que funciona? Sobre as agulhas elas são bem pequenas e a ponta é muito fininha. Então, poucos pacientes têm aversão à agulha. Eu sempre pergunto para ele se ele tem medo de agulha, se ele já fez algum tratamento com agulha, e eu explico que na maioria das vezes não dói nada. E se doer, é uma dor muscular, é pontual, como se fosse dar uma picadinha. Não é aquela coisa que fica doendo. A gente não passa nenhum analgésico, nenhum fisioterapeuta utiliza. É realmente no seco. Por isso que tem esse nome agulhamento a seco. O máximo que a gente faz é higienizar com álcool, né, a região, e depois vai e agulha. Cada agulha pode ser perfurada no paciente 3 vezes. Então, tem técnicas que o paciente é colocado várias agulhas e tem outra técnica que é colocada a mesma agulha uma por vez no paciente. Vai depender da queixa do paciente, tudo isso é avaliado aqui no consultório. Eu, geralmente, utilizo uma agulha por vez. Então, por exemplo, se a dor está nessa região ou se tem um zumbido desse lado, eu vou agulhar primeiro um ponto, espero o tempo indicado, retiro, agulho de novo, tudo com muita calma e cautela. Já a estimulação elétrica, ela promove um choquezinho.
É aquele choquinho que antigamente o pessoal falava muito, né, na fisioterapia. Tem o mesmo a mesma ideia de tratamento, porém a região é outra. Então a região é em duas terminações nervosas aqui do nervo vago e de outro nervo muito importante que atua no zumbido. Não dói também. O paciente vai sentir um formigamento. Nesse tratamento de energia, o paciente entra numa acomodação. Então, depois de alguns minutos, o paciente não vai mais sentir aquele choque. Então, eu vou estar sempre perguntando: paciente, você está sentindo o estímulo? Quando ele falar que não está sentindo, eu vou e eu aumento a intensidade. Cada atendimento existem parâmetros a serem seguidos, que são números de intensidade, de corrente. Então, a gente vai colocando de acordo com cada paciente. Não é simplesmente botar ali o aparelho e sair. Não, não funciona assim. Eu coloco o aparelho e eu fico fazendo o agulhamento ao mesmo tempo, a terapia manual ao mesmo tempo, conferindo se o paciente está sentindo todos os estímulos. Lembrando sempre que a gente tem que relaxar o paciente e não deixá-lo com mais medo, ou mais tenso, ou mais nervoso. Então, a fisioterapia para zumbido e para dor é sempre buscando relaxamento e a funcionalidade. Algum desses tratamentos, seja o agulhamento, sejam os trabalhos com as mãos, como você explicou, ou também a corrente elétrica, tem alguma contraindicação para a idade, para quem tem algum outro problema, toma algum remédio, faz algum tratamento? Quais são essas situações? A corrente elétrica não é indicado nos pacientes que utilizam marca-passo ou com feridas abertas, então se tem algum machucado, né, na orelha, em alguns casos de gestantes. Então, se for gestante que tem algum risco ou que é mais sensível aos estímulos, é sempre bom falar com a ginecologista, né, que está cuidando dessa paciente. E o agulhamento a seco, ele não deve ser feito em feridas abertas ou em algum machucado de pele. Crianças também não é muito interessante. A gente sabe que tem crianças que têm dores orofaciais e zumbido também, porque o zumbido acomete as crianças. Então, como criança é mais sensível, a gente tem que ter um certo cuidado. Fora isso, são duas técnicas extremamente seguras. A mais segura delas é aquela onda de luz vermelha e infravermelha que eu comentei lá no início, que é uma caneta que a gente pontua, né, na face, no pescoço, no ombro do paciente e joga aquela luz. Aquela técnica é extremamente segura. Então, a gente pode fazer em crianças, em gestantes, até mesmo em feridas abertas. Porque se tem ferida aberta, tem até protocolos para serem feitos para recuperar essa ferida aberta. Então, o laser, né, o equipamento do laser de baixa potência, ele é extremamente bom nesses casos também. E em relação a resultados, acredito que depois que as pessoas têm o diagnóstico e você explica quais são os tratamentos, a pessoa pergunta: Ok, Letícia, vamos fazer, mas em quanto tempo eu vou melhorar? Dá para ter uma base? Depende de cada caso? Tem uma variação muito grande? Como é que funciona? No tratamento de zumbido, a estimativa de tempo é de 2 a 3 meses de tratamento. Esse tratamento é o tempo mínimo para o nosso organismo se reequilibrar e gerar alguma resposta. Antes que isso, tem pacientes que melhoram, mas não é a maioria. E eu deixo isso muito claro para o paciente, porque cada paciente é único, cada paciente responde de um jeito, se cuida de um jeito, mas a média de tratamento é de 2 a 3 meses. Tem pacientes que fazem mais tempo e outros que param com um mês. Tem pacientes também que desistem, porque são aqueles pacientes que querem de hoje para amanhã, e a gente sabe que não é assim. Nenhum remédio faz isso. Então, tem que ter bastante consciência quando vai se dedicar a um tratamento, seja ele qual for, inclusive na fisioterapia. Já no tratamento de dor facial, é um pouquinho mais rápido. Geralmente, na mesma consulta ou na mesma semana, o paciente sente melhora significativa e é em torno de 4 a 5 semanas. Então, é um pouquinho mais de um mês para o paciente estar bem reequilibrado novamente, sem dor, sem acometimento e com uma função bem boa também.
Agora, mudando um pouco de assunto de tratamento, de diagnóstico, para os mitos, porque acredito muitas pessoas, como a gente conversava, procuram um profissional indicado depois de 5, 10, até 20 anos, como você citou, né, Letícia? E antes disso, elas muitas vezes tentam as mais diferentes e menos indicadas soluções mirabolantes que você encontra na internet, que a vizinha disse que era bom, desde ingerir alguma coisa, fazer algum procedimento. O que mais tem de contraindicado que as pessoas não devem fazer sob hipótese alguma? Sobre hipótese alguma, não é recomendado colocar nada dentro do ouvido sem orientação médica. Então, na internet, a gente vê bastante, eu já peguei vários pacientes que colocaram água oxigenada dentro da orelha, alho, azeite. Eu tive 2 pacientes que já tentaram fazer uma mistura com a própria urina. Então, isso é um risco de infecção, de inflamação, pode perfurar o tímpano. Então, é extremamente perigoso. A gente não deve colocar nada dentro da orelha. Sobre as dores, os pacientes são mais contidos. Eles vão tentando massagear, colocar água quente, às vezes tentam colocar gelo, porque não tem como botar muita coisa para dentro nessa região de cabeça e pescoço. Então, eles são mais cautelosos. Sobre os mitos, a gente acreditava antigamente, né, que o zumbido não tinha cura e que não tinha tratamento. Hoje a gente sabe que tem cura em alguns casos, que a cura não é para todos, mas que 3% dos pacientes conseguem a remissão total desse sintoma, e que se existe essa porcentagem, já aconteceu com os meus pacientes também, então a gente tem que tratar, e que antigamente não tinha tratamento. Realmente o paciente ia na consulta e os profissionais falavam, não tem o que ser feito no seu caso, você tem que se acostumar com isso. Hoje a fala já é outra. A fala é, vamos cuidar disso. Existe esse tipo de tratamento, esse outro tipo de tratamento, e as pessoas vão tentando. É entre tentativa, entre erro e acerto. Tem técnicas que são excelentes para um tipo de pessoa e outras que não são tão boas. Então, a gente sempre tem que ir cuidando de cada paciente com um olhar muito único e individualizado. Você falou sobre os pacientes que, na tentativa de resolver o zumbido, acabam colocando objetos, substâncias dentro do canal auditivo, mas mesmo quem não sofre com um zumbido pode acabar tendo esse problema no futuro para aquelas pessoas que acabam. Você falou do cotonete, mas acredito que tem pessoas que colocam outras coisas muito piores, né? Como tampa de caneta e outras inúmeras, né? Esses objetos não indicados, eles podem provocar também zumbido ou outros problemas ainda mais graves no ouvido e no canal auditivo? Quem coloca a tampa de caneta ou aquela ponta da chave do carro, ou quem deixa a unha grande, né, do dedo e coloca também grampo de cabelo, isso é perigoso porque pode perfurar o tímpano, e o tímpano é uma película de proteção lá dentro da orelha, que quando ele é perfurado, ele pode provocar zumbido. Então a gente tem que cuidar muito para não perfurar esse tímpano. E pode gerar também muita infecção e inflamação. E a gente sabe que as infecções e inflamações podem dar zumbido. Então, a nossa orelha, ela não pode ser esquecida e deixada de lado e não cuidar dessa audição. A gente tem que cuidar da audição, a gente tem que cuidar de tudo o que ela é por fora e por dentro. A orelha, ela não é só responsável pela audição, ela é responsável pelo equilíbrio também. Então, todos os nossos movimentos são controlados por ela, e isso é muito importante de o paciente saber, porque muitas vezes eles não sabem, né, que a audição, além dessa função de audição, existe a função do equilíbrio do nosso corpo. Para finalizar, Letícia, quais são os relatos que você já teve ao longo da sua carreira como fisioterapeuta, tratando zumbido, de pessoas que muitas vezes tinham isso e acreditavam que teriam que conviver com esse problema o resto de suas vidas, enfrentavam essa situação há 10, 20 anos, situações que muitas vezes acabavam provocando outros problemas, até mesmo um caso de depressão, outras situações, porque a pessoa não tinha, como você disse, um tratamento, uma perspectiva de melhora. E depois que tiveram o tratamento, fizeram o que era recomendado, tiveram a melhora. Quais são os relatos da pessoa ou mesmo da família?
Os pacientes, eles ficam surpresos por ter dado certo, porque eles vêm de uma história de que fazem de tudo e não dá certo. Então, quando eles fazem o tratamento correto, a maioria melhora. E eu digo isso porque quase todos os meus pacientes de 2 a 3 meses melhoraram, e eles agradecem muito, porque eu faço um trabalho de educação com eles, eu ensino eles. E essa informação vai se passando de formiguinha em formiguinha, como se fosse boca a boca. Eles agradecem, eles ficam felizes, eles falam que a vida deles mudou, que agora eles conseguem ter uma vida social novamente. Eu fico muito mais feliz que eles, porque quando eles chegam bem, é o meu trabalho, de deixar o paciente melhor, é para isso que eu trabalho. Então, eu fico feliz também, assim como eles ficam, e eles retornam à função deles. Então, fazer com que a pessoa retorne às suas atividades sem ter nada incapacitando ela, fazendo com que ela consiga dormir, não perder uma noite de sono, não perder um dia com zumbido alto, é muito importante. Eu acho que isso é o principal. E para finalizar, em relação, acredito, muitas pessoas que estão nos acompanhando estão pensando, será que é muito caro? Claro que nós não vamos falar em valores, mas pelo que pelo menos conheço, não são valores absurdos, inalcançáveis, são situações que até mesmo pela questão de que esse problema afeta e tanto afeta por tanto tempo a vida das pessoas, é algo que as pessoas conseguem arcar com certa tranquilidade e muito mais do que isso, é um investimento na sua qualidade de vida, né, Letícia? Isso, todo tratamento é investimento na saúde. A gente sabe que devemos cuidar da nossa saúde, porque é ela que faz com que a gente consiga fazer todo o resto do nosso dia a dia, né, da nossa vida. Os valores, eles não são absurdos. E existem várias formas de pagamento. Então, a maioria dos pacientes conseguem, né, fazer esse tratamento. Eu trabalho só no particular, mas também o paciente que tem convênios, eles podem pegar nota fiscal e pedir reembolso para os seus convênios. E a gente sempre dá um jeito de atender os pacientes. O que a gente não gosta aqui na clínica, né? E eu, principalmente, é deixar o paciente sem o atendimento. Então, a gente conversa, a gente dá um jeito de tratar essa pessoa. Até porque o tratamento, relativamente, é curto. 3 meses passa rápido, não é aquele tratamento de ombro, de joelho, de quadril que é mais demorado. Então, a gente consegue, nessas sessões, educar o paciente e ensinar com que ele faça em casa, né, os exercícios, que ele não pare só no consultório. Isso é muito legal, é muito importante. Para quem ficou com dúvidas, quer marcar uma consulta, quais são seus locais de atendimento? Lembro que tem em Criciúma, na Clínica Milene Rossafa, tem atendimento em Sombrio e para quem acompanha também tem atendimentos a domicílio. Quais são todos esses caminhos para ter um atendimento com você? Isso. Podem sempre entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e também nas redes sociais, que eu sempre divulgo meu nome completo. E eu sempre direciono onde é o melhor local para o paciente, se é na região de Criciúma, Sombrio ou, em alguns casos, em domicílio. Então, o meu WhatsApp é 489-9624-3737. Também pode entrar em contato aqui com o Portal Mais Sul, né? E estou sempre disposta a responder as dúvidas nas redes sociais. Eu sempre converso com os meus pacientes por ali. A gente tem uma comunicação direta. Então, é o WhatsApp, é Instagram, e todas as redes. Fisioterapeuta Letícia Salvaro Fernandes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez para tratar de assuntos tão importantes que afetam tanto a qualidade de vida e podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado, uma ótima semana e um bom trabalho. Muito obrigada e até mais. E assim encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista aqui pelo Portal Mais Sul, convidando você a ficar ligado nas próximas edições. Um abraço e até mais.